tem um, onde tem dois. E quando não tem ninguém para ele operar, ele fala através de uma mula. Quando que não tinha um ser humano para ele falar para Balaão, ele usou uma mula, porque não tinha outro ser humano ali que pudesse dar aquela resposta. Mas tem um grande segredo com aquela mula. Aquela mula, ela falou, não foi pelo acaso. Aquela mula, ela também falou porque ela estava no momento certo, na hora certa que ela estava lá. Ela estava conduzindo o seu dono e ela estava na hora certa, no lugar. Por isso que ela falou. Porque se ela tivesse se escondido, tivesse ido levar o seu dono por alguma rebeldia dela, o anjo de Deus não tinha falado na boca dela. Por isso que nós devemos sempre estar atento. Às vezes, não pelo um grande número, mas é estar atento para que Deus fale conosco mesmo em pequeno número. Eu confesso para vocês, a primeira vez que eu subi em uma tribuna, em um altar de Deus, foi em 1963. Faz um pouquinho de anos. Mas nunca tinha me encontrado com essa situação de ter 3 pessoas para me pregar. 3 pessoas. Todas as coisas de Deus. Para criticar o andamento da obra de Deus. Que entendimento tenho eu de Deus? O que é que Deus, como Deus está trabalhando, o que Ele vai fazer e o que haverá de fazer, vivemos pela fé. É a primeira vez de muitas que eu já subi para falar alguma coisa de Cristo, que me encontro com 3 pessoas. Dentro de 68 anos, tive um tempo fora, mas voltei, e é a primeira vez que me acontece isso. Mas isso não vai me atrapalhar, porque a minha voz pode ir longe, e alguém pode ouvir lá da estrada, ou da sua casa sentado. Por isso eu tenho uma breve palavra também, para não levar muito tempo, de acordo com o Espírito de Deus falar dentro de mim, eu irei, talvez até o tempo regulamentado, talvez pareante, ou talvez vá ter o tempo suficiente, quem sabe é Deus. Eu convido vocês, minha família, para ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, ao qual nós vamos meditar através de um homem que ele veio de uma formação espiritual muito grande e foi morto pela equipe de Paulo. Não foi Paulo que matou, mas Paulo cumpria ordens do seu superior
perseguir os cristãos e matar e prender. Mas Deus teve misericórdia dele. Que diz assim, no versículo 54. E ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando um forte grito, lançaram-se todos juntos contra ele. E arremeteram-lhe para fora da cidade. E começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelho e bradou ao Senhor: não os considere culpado deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Vemos completamente que este Saulo, que um dia se tornou Paulo, ele perseguia o povo de Deus. E depois ele foi um servidor de Cristo, um servo de Cristo, um apóstolo, que muita gente não quis considerar ele como apóstolo, mas ele foi iluminado apóstolo sim por Cristo Jesus, quando apareceu para ele, quando ele ia perseguir o povo de Deus. Às vezes a gente questionamos e perguntamos: por que Deus deu esse privilégio a Paulo? Se ele perseguia e matava, aqui vemos que ele consentiu na morte de Estevão. Ele perseguia. Estevão andou de glória em glória, de tão perfeito perante Deus que ele era. E ele consentiu que fizesse aquilo. E a gente ficamos, às vezes, perguntando: por que é que ele foi resgatado para essa grande missão que Paulo teve? Tem uma coisa para a gente entender neste meio, para saber. Primeiro, Paulo fazia isso com sinceridade, pensando que estava fazendo a coisa mais certa do mundo, quando Paulo perseguia esse povo. Paulo era iludido pelo seu superior para fazer aquilo porque seria ordem de Deus. Aqueles povo que adorava a Deus de outro jeito. E agora Paulo cumpria aquilo com unhas e dentes. E Deus viu a qualidade de Paulo desde aquele trabalho que ele era sincero, que ele trazia com toda a sua qualidade. E Deus, às vezes, não olha a quantidade, olha a qualidade. Deus achou em Paulo qualidade. Qualidade porque ele fazia todas as coisas com aquela certeza que estava fazendo aquilo. Mas um dia Deus abriu os olhos dele. Quando ele ia no caminho, perseguiu o povo de Deus. Quando Deus mostrou para ele: Paulo, o teu lado não é esse. Mas também aqui encontramos na passagem que a gente lemos que
mesmo Estevão morrendo, ele pediu que não castigasse Paulo. Veja como as coisas de Deus é tão interessante. O trabalhava dentro de Estevão, que ele não amaldiçoou ele, não deixou ele sem ser resgatado, deixou sempre para ele uma brecha que ele se arrependesse. Se Estevão tivesse maldiçoado ele, se Estevão não tivesse aceitado aquilo, para Paulo seria mais difícil. Nada é difícil para Deus, mas poderia ser mais difícil. Mas Estevão não. Estevão disse que não fizesse nada com ele, perdoasse aquele pecado. Então depois Paulo teve o seu grande ministério. Deus usou ele para vários cantos do mundo para evangelizar, porque ele era o homem que Deus tinha escolhido. Ele era o capacitado do momento e Deus o capacitou mais. E foi um grande homem, Paulo. Mas eu quero falar um pouquinho ainda sobre Estevão. Quem foi Estevão? Estevão, com todas as suas qualidades também. Estevão teve suas qualidades. A morte de Estevão foi semelhante à de Cristo. Sim, a morte de Estevão teve uma semelhança da morte de Cristo. Então vamos saber qual foi a semelhança que Estevão teve parecida com a morte de Cristo. Nos seguintes aspectos, ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão aqui já apela para Jesus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Morrendo, sendo apedrejado, recebe o meu espírito. Vamos ver o que Jesus falou. Jesus orou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Achamos uma coincidência. E quanto ele entregou o seu espírito a Jesus, aqui Jesus entrega o seu espírito ao Deus Todo-Poderoso. Veja que vem uma aparência, um aspecto, uma aparência de um grande homem que andou de glória em glória. Ele orou: Senhor, não lhe impute este pecado, aquilo que Paulo estava cometendo, aquilo que eu acabei de falar. Aqui ele pede: Senhor, não imputa, não faz nada com esse homem, porque o mesmo Espírito de Deus estava dentro de Estevão. Os propósitos de Deus que haveria de acontecer com Paulo estava também dentro de Estevão. O Espírito dizendo: não amaldiçoa, porque eu vou precisar deste homem. E a outra aparência também, quando Estevão orou: Senhor Jesus, não lhe imputa este pecado, Jesus também orou: Pai. Na cruz, quando estava consumando, Jesus orou: Pai, perdoa-lhe, porque não sabes o que fazem. Isso foi Jesus Cristo agora. Que aparência, que semelhança. Enquanto Estevão disse que para Paulo, que ele era o feitor daquele trabalho, aqui Jesus também diz para nós, que era daquele povo também, que mataram o próprio Jesus Cristo. Mas ele disse: Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. Então nós encontramos as evidências que esse Espírito estava com Estevão. Por isso que ele andou de glória em glória.
teve uma glória para ele morrer ali e não amaldiçoar ninguém, e teve uma glória e um senso de Deus para também pedir, quase como Jesus pediu. Pai, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não fazem. Porque se ele soubesse verdadeiramente, Paulo soubesse verdadeiramente o que estava fazendo, não teria feito isso com Estevão. E se o povo que mataram Jesus Cristo soubesse completamente o que eles estavam fazendo, também não o faria. Paulo fez com a inocência, e o povo que mataram Jesus Cristo também fizeram pela sua religiosidade, querendo Deus de outra forma. Essa semelhança não parece sugerir que, ao se dedicar inteiramente ao Senhor, Estevão havia sido transformado de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Veja que aqui temos uma aparência que ele se transformou de glória em glória nas aparências do Senhor Jesus Cristo. Grande homem, que aqui tem uma grande aparência do Senhor Jesus Cristo. Mas quem era esse Estevão? Esse Estevão era um simples diácono. Ele não era pastor, ele não era presbítero, ele não era nenhuma pessoa de fama, ele não era nenhum profeta. Ele era um simples diácono. Mas segundo a Bíblia, foi um homem que andou de glória em glória. É glória sobre glória. Ele andou, Estevão, sendo um humilde diácono. E então, depois de orar, Estevão adormeceu. Quando a palavra adormeceu é usada em relação à morte no Novo Testamento, refere-se o corpo e não a alma do cristão. Vai para junto de Cristo, a alma do cristão vai para junto de Cristo por ocasião da morte. Quando o cristão morre, aqui está as Escrituras bem dizendo que o espírito vai para junto de Cristo, que fique adormecido, mas está junto de Cristo. Aqui nos mostra bem detalhado que quando o crente morre, ele não vai para nenhum canto desmerecido, ele vai ficar dormindo aos pés de Cristo, esperando a sua ressurreição. Esse é o privilégio da nossa luta. Esse é o direito que a gente temos. Agora só vou falar um pouquinho como é que esse Estevão, para que ele andasse de glória em glória, como é que foi o seu relato, o seu meio de vida, como era esse homem, como encontraram esse homem. Vamos voltar um pouquinho atrás no capítulo 6. Voltamos um pouquinho atrás no capítulo 6 e vamos ver como é que esse homem foi escolhido. Vamos ver se esse homem tinha alguma coisa preparado dele para que Cristo o desse essa glória sobre ele, que ele entendesse o que era Jesus Cristo. Então, vimos no capítulo 6 como que ele foi escolhido. Naqueles dias, crescia o número de discípulos, e os judeus de falar grega, entre eles queixava-se os judeus, e falar em hebraico, porque suas viúvas
estavam sendo esquecidas nas tribulações, diárias, na distribuição diárias de alimento. Por isso os 12 reuniram-se, todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciar-nos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolhei entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicamos à oração e ao ministério da palavra. Vemos que aqui foram escolhidos 7 homens. Muitas vezes hoje, nos dias de hoje, não se faz isso. Não procura aquela pessoa que tenha esses pontos: sabedoria, inteligência, espiritualidade, para poder ser o quê? Um diácono. É obrigado a saber manusear bem a palavra de Deus. É necessário que aprenda as escrituras para que você não vá enganar ninguém. Pregue o que está escrito nesse livro. É necessário que seja cheio de sabedoria, espiritualidade, qualidade, para poder ser. Aqui era uma escolha. Aqui procurava-se quem podia fazer esse trabalho. Vê que dentro de uma multidão, uma grande multidão, escolheram 7. E vimos que Estevão foi um dos escolhidos. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio do Espírito, sabedoria, qualidade. Ele foi escolhido. Foram encontrar esse homem cheio de qualidade. Ele era um simples diácono, mas ele curou. Ele tinha uma fé imensa. Ele regeu igrejas. Ele trabalhou. E foi um homem muito bem-aventurado, correto na presença do Senhor, porque bem poucos andaram de glória em glória. Mas Estevão teve essas aparências. Como eu queria, na minha vida, ter alguma aparência de Cristo dentro de mim, como Estevão teve. Porque a ver o nosso coração, ele não se curva igual ao coração de Estevão, com essa tanta humildade, para que o Espírito trabalhasse completamente dentro dele até a hora da morte. Ele foi muito abençoado. E não era nem um pastor de nome, não. Era um diácono que Deus se agradou do trabalho dele. E Deus deu em dobro o que às vezes não deu para outros. Deu a graça do Espírito multiplicado por 2. Andou de glória em glória. Feliz do homem que Deus ama desse jeito, que honra o seu trabalho, que honra a sua sinceridade. E quando Deus dá esse privilégio para ele receber o dom do Espírito de Deus dentro dele, Estevão tinha plena certeza que ele estava salvo. Diz a Bíblia que a gente tem que ter a certeza que a gente estamos salvos.
Existe uma porta que um dia a gente vamos passar por ela, uma porta estreita, uma porta que se eu for com mentira eu não passo, se eu for com erros, com pecado eu não passo, se eu for com maldade no meu coração eu não passo nessa porta estreita. Pois nessa porta só passa quem for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Essa porta não é todo mundo que vai passar. Essa porta não vai passar pessoas que enganam, pessoas que pegam o dinheiro do próximo para seu enriquecimento ilícito. Não passa nesta porta. Essa porta só vai passar os fiéis. E essa porta está preparada para nós. Por isso que a gente temos que se preparar, se lavar no sangue de Cristo para que seja remido todos os nossos pecados, orar todos os dias para que vencemos esses dias difíceis da nossa vida, para que esteja preparado para passar por essa porta, porque muitos não vão chegar nem perto desta porta. Essa porta é para os fiéis e não para os infiéis. Amém? Deixei bem claro aqui um pouco da história de Estevão. Tem mais coisas, tem mais segmentos, mas eu acho que não é tão cabível de eu ir contar mais dos milagres que Estevão fez, de como foi a sua vivência, o porquê Deus se agradou dele. Tem muitas coisas para ser mais revelada de Estevão, mas hoje fui até aqui em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia.